Rádio Estação Web, 3 anos. A rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Olá, boa noite. No ar a primeira edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o esporte aqui, na Rádio Estação Web, todas as sextas-feiras, às 20 horas, que busca levar ao ouvinte um pouco do rugby pelo Brasil e pelo mundo, com clareza, simplicidade, interação e informação. Estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Eu sou o Virgílio Neto e estes são os destaques. Estação Rugby Clube. Super Sevens tem a quarta etapa neste fim de semana em Florianópolis. Super 10 e a nona rodada neste sábado. Copa do Brasil. Sul-Americano Juvenil. IRB contente pela escolha de Tóquio como sede das Olimpíadas de 2020. Participem do programa mandando a mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem também sugestões para rugbyclube@globomail.com. Lembrando que sábado, dia 28, tem decisão da Copa RS aqui na Rádio Estação Web. Centauros de Estrela contra San Diego de Porto Alegre, ao vivo e exclusivo aqui na Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Super Sevens tem a quarta etapa neste fim de semana em Florianópolis. O Circuito Brasileiro de Rugby Feminino, Super Sevens, entra na quarta etapa neste fim de semana em Florianópolis, Santa Catarina. Na terceira etapa, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, o Charrua foi o campeão. Na classificação geral, o líder é o Bandeirantes com 58 pontos, seguido de SPAC e Desterro com 46. Charrua está na quarta posição com 44, BH com 38 e Niterói em sexto com 30. Lembrando que estas 6 equipes são fixas e fazem parte de todas as 6 etapas da competição. Na etapa de Florianópolis, as equipes convidadas são Vitória do Espírito Santo, Curitiba do Paraná, Costão Norte de Santa Catarina, Toledo do Paraná, São José dos Campos, São Paulo e Urutau do Paraná. As outras 2 etapas são nos dias 12 e 13 de outubro em Belo Horizonte e 2 e 3 de novembro em São Paulo. Estação Rugby Clube. Super 10. O Super 10 caminha para a nona e última rodada da primeira fase neste sábado e está toda em aberto. Enfrentam-se Pasteur, já classificado, contra o Rio Branco, que apenas cumpre tabela. São José recebe os catarinenses do Desterro, com algumas remotas chances. O Bandeirantes contra o eliminado Curitiba, lá em São Paulo. Os mineiros do Belo Horizonte viajam até Niterói e o SPAC pega o Farrapos em São Paulo. 2 jogos para destacar. BH joga pela sua permanência na primeira divisão contra o Niterói e o Farrapos joga pela classificação contra o SPAC. E é para falar desse jogo entre Farrapos e SPAC que a gente está com Guilherme Cogueto, fullback, atleta do Farrapos, na linha. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Virgílio? Tudo bom. Cogueto de fullback agora do Farrapos, na partida de amanhã contra o SPAC. Cogueto, como é que tá a preparação para a viagem amanhã? Está bastante ansioso, né? Para chegar e jogar logo contra o SPAC. Na verdade, já chegou hoje o consultor chegou ontem o consultor de foro da equipe. Então a gente fez algum trabalho bem forte para chegar no SPAC e tentar classificar. Perfeito. Quem que é o consultor, Cogueto? O consultor é o Mário Efraim, ele é do Tala Rugby Clube de Córdoba. Ah, bacana. E já teve treinamento, já teve um específico com ele? Já teve para alinhar o Scrum, acertar o line, as formações fixas.
para ter uma bola mais limpa, uma bola mais tranquila para jogar depois. Bom, Cogueto, e o jogo da semana passada contra o Curitiba não deve ter sido nada fácil. Foi 25-23 para vocês. E agora, logo em seguida, viajam para pegar o SPAC amanhã lá em São Paulo. Como é que, numa diferença de uma semana apenas, como é que tá isso? Foi um jogaço no último fim de semana, foi muito apertado o placar. Acredito que tenha sido um jogo com nervos à flor da pele. E agora amanhã mais um outro. A vida não é fácil pra gente, né, cara? Dá pra ver por causa da tabela. Cara, em Curitiba foi muito complicado. Foi um jogo muito difícil. Tanto é que foi definido nos últimos 5 minutos de jogo. Foi, como tu disse, um jogo à flor da pele. Foi na raça gaúcha mesmo que a gente conseguiu virar o jogo, né? E amanhã mais uma peleia contra o SPAC. A gente espera um jogo tão difícil ou mais que foi contra o Curitiba. Mas é a mesma coisa, né, cara? A gente tentar ordenar a equipe, mas principalmente jogar com o coração aí, botar a raça gaúcha e ir pra cima, como foi contra o Curitiba. Perfeito. O SPAC também eu acho que não vai deixar mole, porque dependendo da posição do SPAC na tabela, a semifinal vai ser definida em função da posição de cada equipe na tabela, da posição do G4. E, Cogueto, o que está sendo de diferente nessa temporada para o Farrapos da temporada anterior, 2012? O que está acontecendo de diferente em 2013 para 2012 que vocês estão sentindo e influencia no rendimento de vocês dentro de campo? Cara, na verdade, em 2013, dentro de campo, nada está sendo diferente, né? Na verdade, o que acontece é que a equipe está mais experiente do que o ano passado. A base da equipe praticamente é a mesma, se somar alguns jogadores, mas a base é a mesma. A experiência está ajudando nós, mas o que mais está deixando confortável é o fora de campo. Que o Farrapos está oferecendo uma estrutura ótima para treinar, boas condições, os jogadores estão se preocupando apenas em entrar em campo e jogar mesmo, o que foi diferente do ano 2012, né? Tinha algumas outras preocupações, extra-campo, enfim, mas esse ano o clube está deixando tudo certinho para o jogador entrar com a cabeça no jogo, jogar tranquilo. E, como eu falei antes, a experiência, né? A equipe é a mesma do ano passado, evoluiu um pouquinho, tem um pouco mais de experiência, dá para seguir melhorando. Cogueto, e na tua opinião, quais foram os jogos-chave que impediram vocês a chegarem nesse final da primeira fase numa condição mais confortável? Na minha opinião, foram 3 jogos-chave, tá? O primeiro jogo foi contra o São José lá, que foi um jogo de igual para igual. A gente estava bem preparado, se preparou a semana inteira, e o jogo foi definido numa conversão no final. Uma conversão muito difícil de acertar, mas alguns pontos no jogo também, alguma falta de experiência. O time de São José é um pouquinho mais rodado, um pouquinho mais cancheiro. O segundo jogo foi contra o Pasteira aqui em casa, Bento Gonçalves, que a gente perdeu no detalhe mesmo. E o terceiro jogo foi contra o Bandeirantes, que a gente deixou a vitória escapar no último minuto, né? O try do Band saiu no último minuto. Eu acho que se a gente tivesse pelo menos garantido um desses 3 resultados, a situação hoje do Farrapos era diferente. Poderia já estar classificado talvez, ou ir para o jogo contra o SPAC um pouquinho mais tranquilo, sem pressão, né? Mas esses 3 jogos foram cruciais para a equipe não estar classificada ainda. E, Cogueto, em função de toda essa campanha que o Farrapos vem fazendo em 2013 e todo o crescimento, a gente faz a comparação muito com o BH Rugby, porque o BH e vocês entraram no mesmo ano no Super 10, só que a evolução que o Farrapos teve foi muito maior. Como é que a cidade de Bento Gonçalves e as cidades ao redor estão vendo o Farrapos? Como é que a opinião pública ali de Bento enxerga vocês, enxerga os jogadores, enxerga o clube? Cara, a gente está com uma moral boa na cidade, né? Recentemente a gente foi homenageado na Câmara Municipal dos Vereadores e também no Palácio Farroupilha, foi uma homenagem do Estado pro Farrapos, então foi bacana. A gente está fazendo um trabalhinho legal, não só com a equipe principal, com a equipe adulta, mas com o time feminino também, que vem crescendo, com a gurizada do juvenil, com o infantil, que está fazendo um trabalho bacana na cidade e nas escolas. Então, cada vez mais na região, principalmente em Bento Gonçalves, o rugby está crescendo, cada vez mais gente no estádio, cada vez mais gente conhecendo o rugby. Tá bem legal a situação aqui. Bacana, parabéns. E como é que está sendo, só para finalizar, como é que está sendo sua experiência como fullback dos Farrapos? Eu tive no jogo de vocês contra o BH, se bem que não foi tanta referência, né, porque ali o nível estava muito diferente entre o Farrapos e o Belo Horizonte, o nível de jogo. Mas como é que está sendo a experiência para você de jogar de fullback? Cara, eu venho não sei se eu posso dizer evolução, né?
Mas eu comecei no juvenil jogando de asa, oitavo, passei para ponta, depois o time principal, centro, abertura e agora fullback. Então todo ano para mim é um ano novo, né? Uma experiência nova. Mas, cara, para mim tá sendo tranquilo. Eu tento me esforçar ao máximo na posição que eu tiver, eu tento estudar ao máximo, buscar boas referências. Mas, cara, é o que eu falei pro Carlitos. Se ele quiser me colocar de pilar, eu jogo de pilar, não tem problema. Jogo de segunda linha, o que tiver, por mais que não seja meu biotipo, né? Mas, cara, eu tô gostando bastante de fullback. É bem legal. Eu acho que eu posso me encontrar mais nessa posição também. Apesar de ser, né, uma peça aí para colocar em qualquer uma da linha, mas eu tô gostando bastante de fullback. Perfeito, então. Cogueto, um abraço para ti. Boa viagem para toda a equipe do Farrapos também. Felicidades aí, bastante sucesso. Obrigado pela entrevista, viu? Beleza. Obrigado, Virgílio. Obrigado pelo espaço, né, cara? Espero que a gente possa fazer uma outra entrevista falando como foi a vitória em cima do SPAC. Muito obrigado. Valeu, Guilherme Cogueto. Boa viagem a ele, boa viagem a todos os atletas do Farrapos aí e bom jogo para vocês em São Paulo amanhã, sábado. O Pasteiro é líder e está classificado para as semifinais com 33 pontos. O SPAC está em segundo e também classificado com 30. Bandeirantes em terceiro com 28, Farrapos em quarto com 27 e São José em quinto lugar com 24 pontos. O Desterro é o sexto com 21, Curitiba em sétimo, eliminado com 19. Nas últimas posições estão Rio Branco em oitavo com 6 pontos, Niterói com 4 e Belo Horizonte na lanterna com 2 pontos ganhos. Lembra-se que há um jogo a menos computado pela não realização de Rio Branco e São José e os seus organizadores ainda não se pronunciaram sobre a nova data ou a anulação da partida. O artilheiro da competição é Leandro Castiglione e o Leco, com 92 pontos feitos através de 25 chutes de conversão e 14 penalidades. Artilheiros em trás, temos empatados com 10 ensaios cada um, Tomás do Bandeirantes e o André Silva, o boy do SPAC. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta logo em seguida com mais Estação Rugby Clube. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Aí voltamos aí na primeira edição do Estação Rugby Clube. Participem do programa, mandando a sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, tudo junto, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem também sugestões para rugbyclube@globomail.com. Lembrando que sábado, dia 28, tem decisão da Copa RS de Rugby aqui na Rádio Estação Web, ao vivo, desde lá de Estrela,
Centauros contra San Diego, exclusivo aqui na Rádio Estação Web. E falando de competições, vamos agora falar um pouco da Copa do Brasil, porque o último colocado do Super 10, que é a elite do rugby nacional, jogará contra o campeão da Copa do Brasil. E a finalíssima da Copa será disputada no dia 5 de outubro em São Paulo, entre a equipe gaúcha do Charrua e a Potiguar do Alecrim. Na próxima semana a gente vai trazer mais informações sobre esse jogo que promete mexer no cenário do rugby nacional. É possível termos duas equipes do Rio Grande do Sul na elite do rugby brasileiro e o retorno de uma equipe do Nordeste que desde 2008 não vê representantes nela. O Charrua, para chegar até a final, venceu o Balneário Camboriú e a Escola Politécnica de São Paulo. Já o Alecrim, lá do Rio Grande do Norte, passou primeiro pelo Rio Rugby e depois pelos goianos. É um jogo que promete muito. Estação Rugby Clube. Sul-Americano Juvenil. São José dos Campos, em São Paulo, recebeu no domingo passado a primeira rodada do Campeonato Sul-Americano A Juvenil. Para situar os ouvintes, a América do Sul é dividida entre grupos A e B, pela Confederação Sul-Americana de Rugby. Participam do Sul-Americano A Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. No B jogam Paraguai, Colômbia, Venezuela e Peru. Bom, em São José dos Campos está acontecendo o Sul-Americano A. E no domingo passado o Brasil jogou contra o Chile e foi superado por 18-7. No jogo de fundo, a Argentina passou pelo Uruguai por 84-0. Anteontem, quarta-feira, dia 18, foi a segunda rodada da competição. No primeiro jogo, os tupis saíram na frente através de um penal convertido por Matheus, mas depois os uruguaios impuseram o ritmo e venceram por 34-13. Na partida de fundo, a Argentina bateu o Chile por 90-0, com um placar ao intervalo de 47-0. Bofelli, centro da Argentina, camisa 12, foi destaque da partida. O campeonato termina amanhã, dia 21, quando o Brasil enfrenta a Argentina e o Uruguai pega o Chile. Estação Rugby Clube. E o Conselho Internacional de Rugby, sigla do International Rugby Board em inglês, está bem contente com a escolha de Tóquio como sede das Olimpíadas de 2020. Isso porque, em 2019, o Japão receberá o Mundial de Rugby 15 e nos Jogos Olímpicos de 2020, o Rugby Sevens faz parte. Uma conquista não apenas importante para Tóquio e para o Japão, mas também importante para todo o universo do rugby mundial. Estação Rugby Clube. Bom, e participem do programa mandando a mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Lembrando mais uma vez que sábado, dia 28, tem decisão da Copa RS de Rugby aqui na Rádio Estação Web, entre os Centauros lá de Estrela contra San Diego de Porto Alegre, ao vivo e exclusivo. Próximos eventos que mexem com o calendário do rugby nacional e internacional, a gente tem no dia 5 de outubro a decisão entre o Charrua e o Alecrim, lá em São Paulo. Lembrando também que dia 5 de outubro é a data para a primeira semifinal do Campeonato Brasileiro de Rugby, o Super 10. Na primeira semifinal no sábado, dia 5 de outubro, e a segunda semifinal no domingo, dia 6 de outubro. Dias 12 e 13 de outubro, o Super Sevens, etapa de Belo Horizonte, que é o Circuito Brasileiro de Rugby Feminino. De 26 de outubro a 30 de novembro, a gente tem a Copa do Mundo de Rugby League. Dias 2 e 3 de novembro, a Copa do Mundo de Rugby League vai ser na Inglaterra. Dias 2 e 3 de novembro, o Super Sevens, a sexta e última etapa do Super Sevens, desta vez em São Paulo, capital. Dia 15 de novembro, o amistoso internacional entre Brasil e Portugal no Rugby 15, amistoso marcado para a Arena Barueri, lá em Barueri, Grande São Paulo. E dia 16 de novembro, em Montevidéu, no estádio Charrua, um amistoso entre os Teros e os Touros, Uruguai contra a Espanha, dia 16 de novembro. Estação Rugby Clube. Bom, e a primeira edição do programa Estação Rugby Clube termina aqui. Fiquem atentos às reprises do programa, cujos horários vocês podem encontrar no nosso Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web, ou pelo Twitter da rádio, @Rádio Estação Web. Mandem sugestões pelo e-mail rugbyclube@globomail.com ou visitem nosso blog www.rugbyclube.wordpress.com. Lembrando que de sábado, dia 28, tem decisão da Copa RS aqui na Rádio Estação Web entre Centauros e San Diego, ao vivo e exclusivo. Nova edição na próxima semana com os trabalhos de Rogério Barbosa e a apresentação de Virgílio Neto. Um programa que pretende levar com mais simplicidade e de imediato
o rugby até você. Rugby para a alma, muito obrigado e saudações ovaladas. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos.